começarmos a retornar à casa do Senhor. Porque há tempo nós falamos que vários personagens da Bíblia passaram por períodos de quarentena. Noé, lá na arca, Moisés, Elias, tudo isso que eles passaram foi para fortalecer a fé. E depois eles começaram a voltar às suas atividades. E nós cremos em nome de Jesus que nós, Igreja do Senhor, já passamos por esse período de quarentena. Nós podemos dizer que em nome de Jesus esse vírus já está sendo banido. Nós podemos dar graças ao Senhor aqui no município de Ariquemes. Nós temos tido casos, mas tem tido muito mais cura do que morte. E nós temos que crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 135. Quem puder, se colocando de pé, nós vamos estar fazendo essa leitura. Salmos de número 135. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. E depois nós vamos ler o versículo 19, 20 e 21. Diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, invocai, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para ser Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair ao vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das animais. Quem, no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os teus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida dos poderosos deles? Versículo 19 e 21. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temais ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Amém. Podeis assentar. É um convite, é um louvor e adoração a Deus. E aqui está dizendo, quando ele fala casa de Israel, casa de Arão, casa de Levi, casa de Sião, todos devemos bendizer ao Senhor. Mesmo tendo passado por momentos, por coisas difíceis, mas o Senhor é quem nos dá a vitória. E nós temos que crer nesse Deus. Nós vamos iniciar nosso culto como nós temos feito no domingo, orando e intercedendo por algumas pessoas. Nós temos aqui na nossa igreja idosos, que não podem estar aqui conosco no culto, que é uma das restrições. Nós temos aqui a irmã Anice, também, que tem um bebê, não pode estar conosco aqui. E que nós possamos interceder nesse momento pela família da irmã Anice, ela e seus filhos, porque eles precisam ficar, porque é um local que a irmã trabalha, houve uma suspeita de alguém com Covid, então a recomendação é que eles, toda a família, fique em quarentena. Temos aqui o pedido do
orar pela prima Rebeca, que é a prima do irmão Ney, que nós possamos estar nesse momento intercedendo por essas pessoas, que nós possamos também agradecer. Nós temos, hoje está aqui a nossa vizinha Rosiane. Semana passada nós oramos por você mesmo sem saber o nome, porque nós cremos que nosso Deus conhece todos nós, né? E a Bíblia manda que a gente ore por todos. E depois que nós mudamos ali para aquela rua, nós temos feito que a Bíblia manda orar por todos. E eu creio que isso não é em vão. Deus tem propósito. Porque eu creio que Deus não faz nada por acaso, nem por coincidência. Tudo tem hora, dia marcado, né? Então nós vamos estar pedindo por essas pessoas e agradecendo por aqueles e crendo que o Senhor já está operando, né? Oremos, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Senhor Deus, Pai, na tua presença, nós agradecemos por esse dia, pela noite, pela vida, Senhor, de cada um que se encontra aqui presente. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tem dado saúde, tu tem guardado, tu tem protegido, tu tem sido médico dos médicos, Senhor. Agradecemos aqui, ó Pai, pela vida do Ney, por toda a sua família. Agradecemos aqui pela vida da Rosana, Senhor. Nós pedimos por ela, não sabíamos, mas tu és o Deus que sabe todas as coisas, tu és o Deus que opera, tu és o Deus que faz o querer e o efetuar, e eu creio que tu já está operando, já está agindo nessa vida. Abençoe também a sua filha, que está aqui com ela, a outra sua filha que não está, os seus sobrinhos, a sua irmã. Senhor, sabemos que tu és um Deus que tem um propósito para cada um de nós que nós às vezes não entendemos, mas nós te agradecemos porque hoje estamos aqui para levar o seu cargo do nome. E também, ó Pai, nós te agradecemos porque às vezes nós não entendemos porque tem dia que tu permite só estar nós aqui. Mas eu creio que tu queres falar intimamente com cada um de nós. Tu permitiste hoje estarmos nós aqui somente para que nós pudéssemos ter um pouco mais de intimidade contigo, sem ficar preocupado com quem está à sua direita, à nossa esquerda, sem ficar com receio de abrir o coração, de rasgar as nossas vestes. Então que hoje, ó Pai, em nome de Jesus, seja um culto de cura, cura interior, cura, Senhor, da alma, seja uma noite de cura de doenças e enfermidades, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia que o Senhor derrame a unção do teu Santo Espírito em cada um de nós, libertando, transformando aquilo que precisa ser transformado, porque todos os dias nós precisamos buscar transformação. Então, Senhor, que essa noite seja noite de restauração, seja noite de refazer a aliança, seja noite que nós possamos continuar construindo o nosso altar diante de Ti. Senhor, nesse momento, peço por essa família que foi falado aqui o nome, que estão, Senhor, com essa enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, realize a cura, Pai, de uma forma que os médicos não venham entender de que forma veio a cura, mas que o teu nome seja glorificado. Senhor, esteja visitando a vida dessa jovem Rebeca. Não sabemos o motivo do pedido de oração, mas tu és um Deus onipresente, onipotente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a vida dela nas tuas mãos. Senhor, esteja agindo na vida da família da irmã Alice. Proteja, que nenhum mal se achegue aqui, ó Pai. Proteja ela, suas filhas, seu esposo, seu filho. Que isso seja, Pai, para fortalecer, para que eles vejam mais uma vez o teu cuidado.
pior. Abuso, pedofilia. Ó Deus, tenha misericórdia e faça com que nós, Igreja do Senhor, possamos, Senhor, ter a oportunidade de ir e pregar a tua palavra. E aonde nós não pudermos ir, que o teu Santo Espírito envie pessoas em forma de anjos para falar de ti. As pessoas que estão assistindo pela internet sejam tocadas pelo teu Santo Espírito, Pai. Que não seja um culto, Pai, somente para ver uma imagem, mas que elas possam viver o momento de cultuar. Porque cada um de nós sentimos a tua presença aonde estiver. E que nós possamos estar em sintonia contigo, Pai, e sentir a tua presença. Continue falando aos nossos corações, prepare os nossos corações para tudo que irá acontecer nesse culto. Cada louvor, cada texto, cada palavra falada, não seja saída da boca do homem, mas que saia do Santo Espírito de Deus. E para que nós possamos ver a tua glória neste lugar, que nós não venhamos nos importar a quantidade, mas sim nos importar que nós somos únicos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando. Esse louvor diz que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E às vezes nós precisamos clamar: Deus, mais uma vez, segura minha mão. Nós às vezes nos encontramos sim aflitos, nós nos encontramos às vezes desanimados, nós nos encontramos às vezes abatidos. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos estar desanimados, mas nunca vencidos. Então que nesse momento agora desse louvor você ore por você, somente, não peça por ninguém. Ore por você, coloque, diz ao Senhor: minha alma aflita, sua alma está aflita com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, sem esperança, sem fé, sem visão. Abra o coração e fale para o Senhor, porque Ele ouve, Ele escuta e Ele age quando nós começamos a falar. Ele sabe de tudo, mas muitas vezes Ele quer ouvir nós abrirmos a nossa boca e confessar que somos dependentes dEle. Deus, mais uma vez, segure minha mão. Minha alma fica pede a tua atenção. Cheguei no nível mais difícil a frear. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que senti, eu me abençoo. Alcanço os lugares impossíveis. Me dá
35. Uma palavra para nossa meditação, não é a mensagem da noite, mas é uma palavra para que nós possamos refletir em alguns pontos sobre a nossa vida, sobre cada momento que nós temos passado também. Josué 8, 30, 35 diz assim: renovação da aliança. Então Josué edificou o altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ela ofereceram holocausto ao Senhor e apresentavam ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciões, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas e sacerdotes que levavam a arca da aliança, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para mulheres e os meninos e os estrangeiros que entravam no meio deles. O Senhor me revelou essa palavra no dia desse. Revelou porque a Bíblia é a maior revelação. E quando eu li esse texto, a gente para e pensa em renovação da aliança. O que é renovação da aliança? E se a gente for ler esses capítulos anteriores, nós vamos ver aqui que Josué aqui, ele tinha ganho uma guerra. Ele tinha destruído a cidade de Ai. Só que lá no capítulo 7, Josué tinha perdido a guerra nesse mesmo lugar. Inclusive perdeu, pessoas morreram, soldados morreram. E ele ficou se questionando, perguntando a Deus por que Deus levou eles e deixou que alguns morressem. Ele se lamentou e Deus falou para ele: levanta-se. Foi o povo que pecou, não foi você. E aí depois Deus ordenou que o pecado fosse descoberto. Quem pecou foi lá, pagou pelo pecado. Não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas eu quero falar sobre essa aliança, essa renovação da aliança. E quando eles venceram agora essa guerra, e o que eu achei muito interessante na palavra foi que lá no capítulo 7, quando Deus mandou ele guerrear contra Ai, Deus ordenou que não era para levar nada, somente lá, guerrear e voltar. E aí houve o pecado, alguém pecou, e agora Deus mandou com que ele voltasse para o mesmo lugar. E dessa vez Deus falou assim: tudo que tem lá será seu, será de todos vocês. E que eu aprendo com isso? Às vezes nós perdemos coisas que não era para nós termos. E depois que nós passamos pela remissão, passamos diante do Senhor, se confessar e pregar diante dele, nós vencemos a batalha por mais bênçãos. Foi o que aconteceu aqui. O
povo depois passou e saiu mais rico do que antes. Então, às vezes, existem perdas na nossa vida que é para nós pararmos e refletirmos diante do Senhor, e muitas das vezes nós não ganhamos, não porque nós pecamos, porque quem estava à nossa volta, porque ali quando Josué perdeu, não foi ele, foi quem estava no meio dele que pecou. E todo o povo foi ali penalizado. Mas quando o povo se consertou, Deus restituiu tudo. E aí Deus manda reconstruir esse altar. E eu tenho falado, desde que começou essa pandemia, que esse vai ser o momento da Igreja de Cristo. Quando eu falo Igreja de Cristo, não são as paredes, somos nós. Vai ser o tempo da Igreja de Cristo viver um avivamento, um reavivamento. O povo aqui precisou refazer essa aliança. O que é refazer a aliança? Quando você quebra, você tem que reconstruir. E esse povo tinha quebrado a aliança, porque eles tinham adorado outros deuses, eles tinham feito outros altares, eles não tinham percebido aquilo que Deus fez. E uma das coisas que Deus manda aqui é que Moisés, quando Josué fosse reconstruir esse novo altar, pegasse pedras todas que não fossem pedras quebradas, nem trabalhadas por ferramenta. E o que eu aprendo com isso aqui e compartilho com os irmãos, nós precisamos reconstruir o nosso altar, refazer a nossa aliança. Essas pedras, quando fala que não é quebrada, não é trabalhada, não é marcada com ferramenta, quero dizer que nosso altar não pode ter manchas. Nossa nova aliança não pode ter rachaduras, não pode ter sinal. Porque quando você pega algo e quebra a pedra, ela quebra, mas ela fica com marcas. E às vezes nós deixamos marcas ficarem no nosso altar. Então que esse tempo seja tempo de nós refazermos a nova aliança, tirando as pedras brutas, colocando pedras novas, sem marca, sem coisa do passado. Se no passado eu deixei de perdoar alguém, procure, perdoe, peça perdão, se coloque diante. Se alguém falou algo que te magoou, às vezes para ela não foi nada, para você foi tudo, vá até ela, se reconcilie. Se algo que você fez e fica na tua mente toda vez como relembrança, vá diante do Senhor e peça para Ele lapidar as tuas pedras, peça para Ele restaurar o teu altar. E aqui, quando Ele refez o altar, Ele mandou ler toda a lei de novo que Moisés tinha escrito no Deuteronômio. O que é reler a lei? Nós estamos precisando reler a palavra, nós estamos precisando voltar a viver os conceitos que diz a palavra de Deus. Muitas das vezes nós lemos, mas não vivemos. Então, tem que fazer a aliança, relembrar a lei. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia toda, só tinham as leis de Moisés. Nós temos 66 livros que falam sobre tudo. Eu falo que a Bíblia é tão interessante que quando eu dava aula para criança, nas pesquisas eu vi que na Bíblia tem receita para fazer bolo, tem receita para fazer os camotes. Deus se preocupou em ensinar isso ao povo que saiu do Egito. Então Ele vai se preocupar muito mais em nos dar ensinamento para você. Então que nesse momento, como já oramos, já pedimos por cada um de nós pessoalmente, vamos reconstruir nosso altar. Vamos refazer o nosso altar. Vamos refazer a nossa aliança. Vamos nos colocar diante do Senhor para ser servos. Existe uma grande diferença entre ser
frente para o pastor estar orando com os irmãos apóstolos, porque de repente ele ficava focado. Mas da onde você estiver, que essa oração, o Santo Espírito, mova aquilo que você precisa. Pastor, não que o pastor é um homem melhor do que nós, não. Mas é um homem que foi chamado por Deus para interceder por nós como os sacerdotes aqui no templo da vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória te rendemos nessa noite, Pai, porque temos o privilégio de estar na tua casa. Obrigado, Pai, porque até aqui a tua boa mão tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Obrigado pelo teu infinito amor por cada um de nós. Obrigado pela tua graça, Pai, que é derramada sobre nossas vidas a cada manhã. E essa graça, Pai, que tem sustentado cada um de nós aqui. Cada vida, Pai, que está ao alcance dessa gravação nesse momento. Senhor, nós rendemos graça porque sabemos, ó Pai, que dependemos e precisamos depender não somente de Ti. Então, nessa noite, Pai, a minha oração é que o Teu Santo Espírito vá de encontro a cada lar, a cada vida nesse instante, ó Pai, a cada família, a cada situação, ó Pai. Quantas situações têm chegado até nós, além da pandemia, além da doença, mas tem chegado, Senhor, sim, questões da alma, questões da mente, questões de relacionamento. Em nome de Jesus, ó Pai, que Tu vai de encontro a cada vida. Tu conhece essas vidas, Tu conhece cada lar, Tu conhece e sonda cada coração. Então vai de encontro, Senhor, nesse instante. A minha oração, Senhor, é que o Teu povo ele possa encontrar descanso não somente em Ti, ele possa encontrar um lugar de repouso, ele possa sim olhar mais para o alto, olhar mais para Ti e menos para as coisas aqui da terra, porque sabemos, Senhor, que tudo isso pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti. Por isso nós te rogamos, ó Pai, vem de encontro a cada necessidade, vem de encontro a cada lar, vá de encontro a cada jovem, a cada criança, a cada idoso. Sabemos, Senhor da glória, que sim, nesse momento existem idosos abandonados, existem, Senhor, idosos doentes. Tenha misericórdia dessas vidas, vá de encontro, Senhor, nessa hora. Sabemos também, Senhor da glória, que nesse momento existem vidas que estão presas, Senhor, pagando, cumprindo, Senhor, o processo. Tenha misericórdia, mas que Tu vá lá, nesse momento, atravessando cada grave, cada duro, e confortando esses corações. Ó Senhor, continua a derramar a Tua bênção sobre esse Pai. Continua a derramar a Tua bênção sobre essa cidade. Continua a repreender em nome de Jesus o crescente, Senhor, avanço dessa pandemia. Tem alcançado crianças, idosos, adultos. Tem alcançado funcionários na saúde. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua bondade, a Tua infinita misericórdia alcance essas vidas nesse instante. E nos dê a condição de a cada dia de buscar mais e mais. E podemos ser intercessores, ó Pai, daqueles que não podem, daqueles que estão impossibilitados, daqueles que por questões várias, ó Pai, não estão aqui nessa noite, mas que o Teu Santo Espírito vai de encontro nesse instante. Nós choramos e te rendemos graça mais uma vez e fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós vamos estar em torno dos louvores, né? Nós estamos sem a mesa hoje, sem o cachorro que está precisando aí, passando pelo pecado. Mas se você não conhece a Ele, louva o Senhor com a tua alma, com o teu coração. Feche seus olhos, só você e Deus. Eu falo que às vezes Deus permite nós estarmos só num pequeno grupo para poder nós buscarmos essa intimidade, para que nós não nos preocupamos com alguém que esteja olhando para mim, alguém que está olhando para você, não. Nós
nós possamos desligar a nossa mente dos acontecimentos, de tudo, e deixar fluir dentro de nós, porque quando nós louvamos, é uma oração também que nós estamos fazendo. A adoração é para o Senhor, com a certeza que Ele se agrada do nosso louvor. Então, nesse momento, esteja refletindo, esteja pensando em cada letra. Esse louvor fala a esperança. Quando Jó fala lá que os seus amigos o acusam de tudo, apontando os seus erros, Jó, no capítulo 16, fala uma parte: há esperança para o ferido. Nós muitas vezes precisamos ser cortados para brotar de novo. E nós brotamos de novo com saúde espiritual diante dos rios do Senhor, que é a água da vida eterna. Então, há esperança para qualquer um de nós, até para aquela pessoa que nós falamos que não tem mais jeito, que já fez tudo, que está perdido, que não vai ter solução. Há esperança, sim, porque se colocarmos diante do altar do Senhor, que é esse rio que brota essa água cristalina,
Eu
fala, que assiste, que ouve os testemunhos, que sabe, mas nesse momento a gente tem que fazer aquilo que o Senhor manda, e eu tenho aprendido isso. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, essa música falava: eu quero conhecer Jesus. Aí eu pensei assim: essa música é só para quem não é crente, é só para quem não vai na igreja conhecer Jesus. Todo mundo conhece Jesus. E ela fala: meu orgulho me tirou do jardim. E depois da segunda vez que eu ouvi, eu já comecei a ouvir de uma forma diferente. O que é que nos tira do jardim? Realmente o orgulho. Mas às vezes somos muito orgulhosos com os nossos pensamentos, com as nossas teorias, com as nossas convicções. E às vezes esse orgulho é tão grande que não nos faz ver Jesus. Mas não é nesse sentido que eu quero falar. Algumas pessoas já sabem, os irmãos da igreja já sabem como que nós nos tornamos missionários. Nós éramos no Rio de Janeiro, todos nós dois trabalhando, tendo um bom emprego, uma boa vida, uma boa casa, tudo. Não vou contar detalhes, mas tudo os irmãos já ouviram, nós tínhamos lá no Rio. E eu fui criada no Evangelho desde os 4 anos de idade. E aí, quando a gente é criado na igreja desde pequenininho, a gente cresce achando que a gente já é um cantinho, né? Porque minha avó me levava, brincava, fazia tudo. E com 17 anos eu vinha perder a minha avó. E aí meu mundo caiu. E um dia, orando numa escada na casa de uma tia, que eu fui morar com ela, era uma tia muito boa, muito solícita quando minha avó estava viva, mas quando eu fui morar com ela, só misericórdia de Deus. E um dia, sentado na escada, eu falei assim: Senhor, será que eu sou mesmo alguém que tu escolheste para estar no ministério? Alguém que tem a tua bênção, a tua proteção? E por que isso? Comecei a questionar. E falei: Senhor, se tu mudares, se eu começar a ver as coisas da minha vida mudar, eu quero te servir muito mais. E aí passaram-se anos, né? A gente acha que as coisas de Deus é assim. Casei, tive meus filhos, tive o primeiro filho, Samuel. E ali, quando eu tive Samuel, eu passei 2 horas depois numa sala de parto, praticamente entre a vida e a morte. Eu achei que eu não ia sair dali com vida. E aí eu não falava, eu não tinha respiração. Eu lembro que eu só ouvia a voz de Deus falar. E quando eu ouvi essa voz, eu vi e acordei daquilo ali. E nunca contei nada do que aconteceu naquela sala de parto para ninguém. E eu falei: não, mas eu quero mais, eu quero ver a prova de Deus se realmente Deus está ao meu lado. E aí, um belo dia, eu já tinha ido à frente, com 12 anos de idade, me lançando para a obra missionária. O irmão missionário fez um apelo, o missionário abriu promoção, e eu fui à frente e falei que eu queria ser missionário. Mas aí tinha meu filho, passei pelaquela prova, a vida da gente foi tocando, caminhando, próspera ao ponto que quando meu esposo decidiu ser missionário, eu falei assim: eu não quero largar a vida que eu tenho para servir a Deus. E aí eu quero concluir. Quando esse louvor fala, eu quero conhecer Jesus, eu posso dizer para os irmãos que eu fui conhecer realmente quem é Jesus
depois que nós passamos para a vida missionária. Porque é muito fácil você dizer que crê e confia no Senhor, se todo dia, né, 5 dia 10, o salário está na conta, teu plano de saúde está ok, seu vale de refeição está ok, tudo seu está ok, né? E aí você confia em Jesus, mas você confia porque você trabalha. Eu trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho meu emprego, eu tenho uma boa casa, e você vai, eu sou crente, vai servir, mas daquele jeito que você acaba se confiando naquilo. Quando nós passamos a ser missionário, nós deixamos tudo, literalmente, para ir para o interior de Minas, só com a mudança e algum dinheiro que nós tínhamos guardado na conta. E ali em diante, eu comecei a ver quem era Jesus. Não só nas coisas financeiras, mas na saúde, nas enfermidades. Eu comecei a ver quem é Jesus literalmente visível. Tanto de a gente não passar por privações, mas também de restauração e cura da saúde. E hoje nós estamos aqui em Ariquemes, um desafio. Eu nunca imaginei estar em Ariquemes. Esses dias eu estava falando com meu esposo, quando eu morava no Rio, eu falei assim, a Amazonas é tão linda, eu achava sempre tão longe e agora tão perto da gente. Quando eu era criança, eu achava uma coisa impossível eu conseguir um dia ir. E digo para os irmãos que esse Jesus nos trouxe para cá, para Ariquemes, um desafio maior ainda do que em Minas, porque nós viemos para cá. Lá em Minas foi com a mudança e algum dinheiro. Aqui em Ariquemes nós viemos só com as malas, mais nada. E Deus foi dando, abrindo portas de emprego, abrindo condições. E uma coisa eu digo, quem já conheceu essa igreja, nós temos aí muita gente que acompanha aí na internet, sabe que essa igreja tem 23 anos, sabe que essa igreja passou 2 anos aí sem líder, sem pastor, que há 1 ano e 8 meses nós estamos praticamente no recomeço, e eu posso afirmar que assim como o Senhor nos abençoou de forma material e saúde, a promessa que Ele fez para essa igreja vai se cumprir. Que Ele prometeu de restaurar essa igreja. Muitos riem, muitos duvidam, muitos falam assim, mas há muito tempo, ela já estava assim, muito tempo, já com poucos membros, poucas pessoas. Mas esse Jesus que nós estamos conhecendo hoje é fiel, e eu creio. Pode ser daqui a mês, daqui a 1 ano, daqui a mais 2 anos. Tempo para Deus não é, para a gente às vezes é muito, mas não. Então assim, o que eu quero dizer, se você ainda não conhece quem é Jesus, se você conhece só o Jesus da Bíblia, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, eu sempre tenho falado assim, quem é Jesus para você hoje, agora? Se eu perguntasse cada um aqui e falasse, quem é Jesus para você agora? Não é só falar, mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou para me salvar. Não. O que Ele fez para você de forma real, que você pode dizer, eu vi e conheço quem é Jesus. Eu vi através da oração, através da busca, através da intercessão, quem é Jesus hoje. Nós temos que começar a fazer essa pergunta, porque se a gente for achar que Jesus que nós conhecemos é o só um cara aqui na Bíblia, é muito pouco, ele é muito mais. E o que Ele fez aqui na Bíblia no passado, Ele ainda faz hoje. Jesus não mudou, quem mudou fomos nós. Na nossa forma de buscar, na nossa forma de crer, na nossa forma de dedicar. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui com essa pergunta e começar a observar quem é Jesus hoje, 2020, agora. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com você, já preparando o
teu coração para a palavra dessa noite. Amém. Graças mais uma vez, Cristo Jesus, Igreja do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo 112. Salmo 112. Momento de entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Porque a Bíblia é um livro onde o autor fala diretamente conosco, Jesus. Salmo 112, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois de 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Essa geração dos justos será abençoada. Verso 6: Pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Ele não tem mais notícia. O seu coração está firme, confiante no Senhor. E verso 8, só a primeira parte: o seu coração está bem seguro e ele não terá medo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra, e que o teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, e que eu venha falar tão somente de ti e nada de mim dele, e que a tua palavra possa dar mentes e corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu não sei como é que está na sua Bíblia, o título, mas a minha diz assim: a felicidade de quem tem a Deus. A felicidade de quem tem a Deus. E como é que está difícil, como é que tem sido complicado, como é que tem sido pesado nesses dias a gente imaginar ou a gente até mesmo pronunciar felicidade. Inicialmente aqui nós oramos, nós intercedemos por famílias que foram acometidas, famílias que estão passando por situações das mais variadas. Mas nessa noite, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor nos faz direcionar a nossa mente e o nosso coração tão somente para o Senhor, tão somente a Deus. E eu vou reler de novo a palavra do Senhor, e aí eu quero que você acompanhe comigo. Você que está aí na live, você que está podendo assistir, os irmãos que aqui estão presentes, diz assim: bem-aventurado o homem que tem ao Senhor e tem grande satisfação dos seus mandamentos. Como é que é isso? Como é que é, de fato, de verdade, temer ao Senhor e se apegar a esse mandamento, que é a palavra do Senhor? Nós temos nesses últimos meses aí, temendo a questão do Covid, nós temos nesses últimos meses temendo várias situações, mas aqui o salmista, e a maioria dos salmos foi escrito por Davi, um homem que enfrentou várias situações, que enfrentou vários desafios, mas ele especificamente ele coloca aqui para nós assim: bem-aventurado aquele que teme. A versão fala do homem que teme ao Senhor, mas seja homem, seja mulher, seja jovem, o ser humano como um todo. Bem-aventurado aquele que teme. A palavra do Senhor nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos temido ao Senhor não com aspecto de medo, mas de reverência, de dependência, de entendendo que nós pertencemos ao Senhor, nós começaremos a caminhar nesse mundo de forma diferente. Eu sempre gosto de ilustrar aqui o seguinte: a nossa visão é limitada. Eu não consigo ver nada além dessa parede agora. Os irmãos não conseguem ver nada além do que está aqui atrás. A gente não consegue olhar como é que está o tempo lá fora agora, o céu. Mas a visão do Senhor é ampla. Os propósitos do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Eu quero abrir um parênteses para você aqui. A nossa vida ela não está limitada aos problemas.
tão somente. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, talvez a tecnologia tenha dado muita ênfase, muito alarde, mas a grande questão é que a humanidade já passou por várias situações parecidas como essa. Algumas pessoas pereceram, sim, alguns partiram, mas outros se fortaleceram, outros continuaram. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse: temor ao Senhor e satisfação na palavra do Senhor. Por que é tão fácil hoje em dia buscar satisfação em tantas outras coisas, tantas outras situações? Mas a palavra do Senhor, quando você abre, por mais complexo que algumas vezes possa parecer para você, mas quando você abre a palavra do Senhor, é Ele falando contigo. Mas pastor, a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Tema o Senhor, tenha satisfação, tenha prazer nessa palavra, porque ela é única, ela é a palavra. Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Tem mais ou menos 15 dias, eu tenho uma irmã no Rio e ela teve lá as suas 2 filhas, as gêmeas. E aí eu fiquei pensando, enquanto ela, gestante até o momento do parto, eu fiquei pensando, como é que pode ser essa grandeza do Senhor sobre o ser humano? Ela passou lá os 9 meses, foi internada, 2 dias depois ela já está em casa, e aí eu fiquei pensando como é o cuidado do Senhor, como é que Deus cuida dos detalhes. O homem conseguiu fazer muita coisa, conseguiu evoluir muito, mas ele não é capaz de gerar o ser humano no ventre materno. Quem gera é Deus. O salmista diz que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. O Senhor nos conhece antes de termos forma no ventre materno. Está lá no Salmo 139. Isso demonstra para nós um cuidado, isso demonstra para nós que Deus, quando nos criou, Ele tinha um propósito. E lamentavelmente, muitas vezes a gente demora para acordar para esse propósito. A gente vai vivendo a vida, vai tocando o barco, vai levando como Deus quer e não sabe o propósito. É aquela velha pergunta: para que eu vim? Por que eu existo? É só para pagar conta? É só para viver problema? É só para acompanhar a doença? Não. Existe um propósito maior. Existe algo maior para a minha vida, para a sua vida. E esse algo maior é Jesus. Não tem outra situação, não é partido político, não é bandeira, não é economia, não é trabalho, não é título, não é dinheiro, é Jesus. Eu sempre costumo analisar o seguinte: se você quer ver o lugar que mais desperta, que mais trabalha na nossa mente, o aspecto da vida, é quando você vai ao seu cultamento. Quando alguém lhe convida, ou quando algum ente querido seu parte, e você para ali durante algumas horas, ou durante o velório, o que seja, ali você começa a fazer uma reflexão sobre a vida, a importância da vida, e a forma que a vida é tão pequena, ela é tão breve, e a gente às vezes não valoriza as coisas da eternidade. E essas coisas da eternidade passam por Jesus. Quando nós partimos, tudo vai ficar, mas a nossa vida, a forma que nós vamos continuar, vai ser diante do Senhor. E o salmista faz uma promessa aqui com relação à descendência. A nossa descendência vai ser abençoada. Netos, filhos, bisnetos, eles serão abençoados. Amém. Se eles estiverem diante do Senhor. Se eles temerem ao Senhor desde já. Como está lá em Provérbios: ensina a criança o caminho que deve dar. Quando ela crescer ou envelhecer, ela não vai se desviar dele. A igreja, com todos os problemas que nós sabemos, todos os segmentos da sociedade tem problema. A igreja não é diferente. Mas o Senhor uma vez me falou, e esse hoje a partir de agora, ele dizia assim: a igreja ainda é o melhor lugar. A igreja ainda é o melhor lugar que você está. A igreja ainda é o melhor lugar que você vai fazer o seu filho, a sua filha, o seu neto. Porque ali você vai ouvir falar de Jesus. Ali você vai poder adorar muito o Senhor da sua vida. Verso 6. Fala aqui do justo ainda: pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. E quando a gente vê aqui, ele nunca será abalado, a gente às vezes escuta uma mensagem que diz que problemas e dificuldades não podem alcançar o crente, ou aquele que teme ao Senhor, ou aquele que é fiel a Deus.
E aí Jesus, quando estava lá no Evangelho de João, ele deixa registrado para falar o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele não falou que era para ter bom ânimo na gente, não. Ter bom ânimo nele. Porque uma vez que nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, os nossos projetos, o nosso anseio diante dele, nós vamos passar por esse problema. E aí, às vezes, você liga a televisão, hoje nem tanto, mas a rede social, e você escuta uma mensagem que diz que nós não podemos passar por problemas. Todos os personagens da Bíblia passaram por dificuldades. E aqueles que mais passaram por dificuldades foram aqueles que Jesus mais usou. Foi que Jesus mais trabalhou. Foi que Jesus mais colocou a responsabilidade na mão dele. Então as dificuldades elas existem, mas elas não podem nos abalar. As dificuldades elas vêm, mas elas não podem ser maiores do que Cristo nas nossas vidas. Quando a gente fala em dificuldade, quando a gente começa a discorrer sobre isso, a gente lembra lá daquela passagem de Davi e Golias, o gigante menino. Como é que você tem enfrentado o seu gigante? Você tem só olhado para o gigante? Se Davi tivesse só olhado para o gigante, nós não teríamos na Bíblia a narrativa que fala, que conta a história dele. Nós não teríamos visto mais nada. Davi e Golias demonstram para nós que nós temos que primeiro depender de Deus e olhar não somente para Deus. A Bíblia, qualquer versão que você analisa aí, não diz que Deus chegou no ouvido de Davi e falou assim: Davi, pega a pedrinha e joga na cabeça do gigante. Não tem. Davi agiu por fé, Davi agiu por confiança, Davi agiu porque sabia que Deus estava com ele. E nos nossos dias, o que nós temos feito? O Senhor, muitas das vezes, tem colocado a pedra na nossa mão, ou qualquer outro elemento, e nós temos feito o quê? Olhado para o gigante, olhado para os problemas, olhado para a circunstância. Temos esquecido Deus. Deus tem que ficar em segundo plano na nossa vida. E esse texto diz: ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Jesus, quando deixou essa Bíblia montada para nós, ele tinha um propósito. A Bíblia é um conjunto de livros que conta a história de um Deus que toma conta do seu povo. E num determinado momento ele dá o seu filho por amor a esse povo. Esse é o relato da Bíblia. A Bíblia é a história de um pai que tinha um amor tremendo pelo seu filho e também por todos aqueles que ele criou. E esse amor ainda continua no nosso Cristo. Ele não mudou e ele não mudará. Verso 7. Ele não tem mais notícia. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Certa vez alguém contou uma história. Alguém estava subindo uma montanha, escalando uma montanha, por exemplo, e era noite, era um lugar muito frio. E essa pessoa, em determinado momento, a corda rompeu. Houve algum problema lá, a corda rompeu e a pessoa começou a cair. E nessa queda, essa pessoa começou a orar: Senhor, Senhor, não deixa eu morrer, me salve, e continuou a queda. E num determinado momento, cessou aquela queda. Ele parou, e aí ele parou e ficou pensando: mas será que falta muito? Será que eu estou muito alto? Será que eu posso soltar a corda? Será que eu devo ficar na corda? E aí o final da história é assim: de manhã, o grupo de resgate chegou lá, e essa pessoa, ele estava a menos de 1 metro no chão, só que ele morreu congelado na corda. Ele orou, ele clamou, ele pediu, mas ele não soltou a corda. Ele não aceitou que de fato o Senhor tinha ouvido as suas orações. Ele não colocou em prática a sua fé. Ele verbalizou, ele falou, mas ele não tomou ação. Ele não tomou atitude. E esse versículo que nós acabamos de ler diz: o seu coração está firme, confiante no Senhor. Estar confiante no Senhor e ter o coração firme quando tudo está bem é fácil. Como é fácil? Como é fácil? Como é fácil você ler esse texto aqui quando ninguém da sua casa está doente, quando você não perde um ente querido, quando você não está desempregado, quando a sua igreja não tem nenhum problema,
governo está fazendo tudo, né, de forma a contribuir para a sua vida, é fácil falar esse texto. Mas aqui o salmista diz, ele não teme as más notícias. E o que a gente aprende com isso? A nossa vida, ela não pode estar amarrada ou atrelada às más notícias. Nós temos que reagir de forma, como eu falei antes aqui, da vida origem. Os problemas virão, mas nós vamos olhar para o Senhor. Covid, desemprego, o que for, nós precisamos manter os olhos no Senhor. Isso é fé. Hebreus 11, verso 1. O que é fé? Certeza das coisas que nós não vemos. Fé é isso. A gente não está vendo no primeiro momento a cura, nós não estamos vendo no primeiro momento tudo voltar ao normal, mas nós cremos que Deus vai mudar essa situação. Nós não podemos parar a nossa vida ou a nossa dependência diante de Deus. O nosso coração precisa estar firme, diz o salmista, e confiante no Senhor. Verso 8. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo. Segurança. Aonde nós temos depositado a nossa segurança? É o que o texto fala. O que nós temos, o que tem nos trago, tem colocado nas nossas vidas, o sentimento de medo. Quantas pessoas hoje estão paralisadas dentro de casa por fobias, por medos? E aí eu convido você a virar a sua Bíblia lá em Romanos. Eu quero ler um versículo para a sua vida que vai completar esse texto que nós lemos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 32. Romanos capítulo 8, verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus deu Jesus por amor de mim, por amor de você. O apóstolo Paulo escreve aqui: aquele que não poupou nem o próprio filho. Esse versículo aqui ele fala de uma doação, de uma entrega, mas ele também fala de certeza, fala de fé, porque Paulo termina dizendo aqui: como não dará também com ele todas as coisas? Você tem confiado, você tem exercitado a sua fé, você tem se preenchido ou se alimentado de boas notícias? E o Evangelho, a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, é a boa notícia, é a boa nova. E que boa notícia, que boa nova é essa? É que Deus um dia mandou Jesus por amor de mim, por amor de você. Amém. Jesus não foi enviado só para mim, não foi enviado só para essa igreja. Jesus foi enviado, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para todos, Jesus veio para todas as famílias, Jesus veio para todas as nações, Jesus veio para todas as raças. E nessa noite o convite que ele faz é: confie em mim, entregue a sua vida para mim, descanse em mim, esteja firme em mim, porque todas essas coisas um dia vão passar, mas o Senhor e a palavra dele jamais passarão. Romanos 8: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, com certeza nos dará todas as coisas. Feche seus olhos. Eu quero orar até o ministrar sobre a tua vida nesse momento. Até aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de entregar não a nós mesmos, a palavra dele. Se você, todos nós temos os nossos problemas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, fala que o servo, o discípulo, ele precisa tomar e carregar a sua cruz. De repente a sua cruz está pesada demais, a minha está leve demais, ou vice-versa. Mas existe alguém que é capaz de
de tirar esse peso que você tem carregado até aqui. Nesse momento eu quero perceber pela tua vida. Você que está aí nesse momento, talvez em casa, no hospital, você que de repente não tem conseguido sair nem dentro do quarto, você que tem andado ansioso, depressivo, angustiado, triste, você que também muitas vezes pode estar abandonado, saiba que existe um Pai que jamais te abandona. Saiba que existe um Deus que tem controlado todas as coisas até aqui e vai continuar a controlar, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele, por meio dele. E em nome de Jesus, que essa palavra que não pertence a mim, ela possa fazer morada no seu coração, na sua vida, mas acima de tudo, que o Senhor dessa palavra possa ser o Senhor da tua casa, da tua vida, do teu coração, da tua mente, dos teus relacionamentos, do teu trabalho, dos teus projetos, do teu sonho. Ó Senhor, vai de encontro nesse momento, porque nós carecemos sim de sermos cuidados por Ti. Nós carecemos sim de ser tratados por Ti. Que esse amor que Tu um dia demonstrou lá na cruz, esse amor que fez com que Tu derramasse o Seu sangue, que esse amor nos constrange, que esse amor nos deixe envergonhados, que esse amor nos atraia mais e mais para perto de Ti. E que nós venhamos a depender mais de Ti e menos de nós mesmos, para que nós possamos ver a Tua glória ainda nesse tempo. Sim. Ainda nesse tempo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora estamos encerrando, querido. Convido a você, amado, que está aqui na igreja de hoje, que se põe em pé em nome de Jesus. Eu vou estar entregando a bênção que você erga onde suas mãos com um ato profético, para receber a bênção do Senhor para a tua vida nessa semana. Que a graça eterna e eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, aquele que tem um propósito para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro,